Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 57. Eu falo para vocês, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eu falo para vocês um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 50, o apóstolo Paulo deixou bem claro que quem pratica as obras da carne não herdará o reino de Deus. No versículo 52, está escrito que a trombeta soará, e os mortos que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, irão ressuscitar incorruptíveis, e os que estão vivos e obedecem o Evangelho de Jesus Cristo serão transformados. No versículo 53, o apóstolo Paulo escreveu que os vivos que obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, irão se tornar imortais. Jesus Cristo é muito poderoso. Jesus Cristo vai transformar os corpos dos que obedecem o Evangelho dele. Não irá existir mais mortes, será muito rápido, será num piscar de olhos. Versículo 54, o corpo que é mortal irá se revestir da imortalidade, a palavra irá se cumprir, tragada foi a morte na vitória. Versículo 55, cadê você, ó morte, onde estava você, ó inferno, e a sua vitória? Os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, já venceram o inferno de fogo ardente. No versículo 56, o apóstolo Paulo escreveu que o aguilhão da morte é o pecado. Deus fez o ser humano para ser imortal, porém por causa do pecado do Adão, quando ele obedeceu o diabo, e desobedeceu a Deus, veio a morte para os seres humanos. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. É só Jesus Cristo que pode justificar os seres humanos perante Deus. No versículo 57, o apóstolo Paulo escreveu: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a mãe de Jesus Cristo que salva do inferno, ela morreu e não ressuscitou. A alma dela mora no céu, porém ela não pode ouvir oração de ninguém da terra. Assim vai acontecer com os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Os que já morreram serão ressuscitados por Jesus Cristo. Os vivos serão transformados por Jesus Cristo. Se tornarão imortais, sempre estarão com Jesus Cristo. Agora vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 41 a 43, o que vai acontecer com os que preferem levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus, preferem levar uma vida de prostituição, de adultério, não querem abandonar os vícios,
não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse assim: mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles colherão da terra todos os que causam escândalos, e os que praticam a iniquidade, e todos serão lançados na fornalha de fogo. Lá haverá muito choro e muita dor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem quiser ouvir, que ouça. Infelizmente a maioria dos pastores não pregam essa passagem da Bíblia. A maioria estão interessados em ter muitas visualizações, querem ganhar muito dinheiro, não se importam com as almas que caminham rumo ao inferno de fogo ardente. Jesus é amor, mas também é justiça. Jesus Cristo disse assim: assim vai acontecer, para os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. A fornalha de fogo já está preparada, os anjos irão chegar a qualquer momento. Não seja pego de surpresa, se converta ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Jesus Cristo disse que os justos irão resplandecer como o sol no reino de Deus. Ele disse mais ainda: quem quiser ouvir, que ouça. É só Jesus Cristo que pode justificar o pecador perante Deus. É só Jesus que pode perdoar pecados. Não adianta se confessar para homens. Homens não salvam do inferno. Deuses feitos por mãos humanas não salvam do inferno. Então faça assim: invoque o Senhor Jesus Cristo. Converse com Ele. Ele está vivo. Jesus não está colado em um crucifixo. Não creia no que muitos ensinam, que o inferno não existe. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Temer a Deus é obedecer os mandamentos dele. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Prezado ouvinte, tudo isso que você ouviu, também está escrito na sua Bíblia. Põe em prática na sua vida tudo que você ouviu nesta pregação. Compartilhe essa pregação. Você fazendo assim, estará trabalhando para Jesus Cristo. A alma que ouvir essa pregação e colocar em prática, será uma alma ao menos no inferno de fogo ardente. Pense nisso, ouvinte. Nesse canal não se fala mentiras, é sempre falado assim. Jesus Cristo disse: você compara o que foi falado na sua Bíblia. O criador desse canal não está interessado no seu dinheiro. Jamais o criador desse canal vai pedir para você fazer um Pix. Infelizmente a maioria só fica pedindo Pix. O São Pix está em muitos canais. Jesus Cristo disse: de graça recebei, de graça dai.